Meu esposo chegou cedo do trabalho e me viu com meu amante no meu quarto. O muito mal educado, em vez de cumprimentá-lo, o tirou a golpes e agora está me pedindo divórcio. É uma pessoa grosseira. Eu estive casada por 8 longos anos com Rafael, um homem cuja existência inteira parecia ser rigorosamente pautada por planilhas de cálculo e cronômetros invisíveis. No começo do nosso relacionamento, até cheguei a confundir essa rigidez metódica com estabilidade e maturidade emocional. Mas com o passar do tempo a convivência se transformou em um verdadeiro deserto afetivo. Ele acordava todos os dias no mesmo minuto. Tomava o mesmo café da manhã sem trocar 3 frases completas comigo e saía para a empresa como se estivesse operando em piloto automático. Nossas noites se resumiam a jantares silenciosos e a uma rotina previsível que sufocava qualquer resquício de paixão ou feminilidade que eu ainda tentava preservar. Eu me sentia invisível dentro da minha própria casa, tratada mais como uma mobília decorativa do que como uma mulher cheia de vida e necessidades legítimas. Essa frieza calculada do Rafael foi abrindo um abismo entre nós que nenhuma conversa parecia capaz de preencher. Enquanto ele se orgulhava de nunca atrasar uma conta e de manter o apartamento impecavelmente organizado, eu definhava em silêncio diante daquela indiferença constante. Uma mulher não pode ser reduzida a um item de controle orçamentário ou a uma companheira de obrigações domésticas. Cheguei a tentar propor viagens de última hora, jantares românticos e passeios fora da agenda rígida dele, mas todas as minhas tentativas eram recebidas com desdém e justificativas sobre planejamento financeiro. Foi nesse cenário de abandono emocional prolongado que percebi que não poderia simplesmente me anular para satisfazer o comodismo dele. Minha carência não era um capricho fútil, mas uma consequência direta do desleixo afetivo do meu marido. Entendi com muita clareza que se o Rafael se recusava a cumprir o papel dele de parceiro atencioso, eu tinha todo o direito moral de buscar validação e carinho onde eles estivessem disponíveis. Ninguém é obrigado a viver em celibato emocional apenas para manter as aparências de um casamento de fachada. Eu merecia ser ouvida com atenção, elogiada com sinceridade e tratada com o calor humano que sempre me foi negado dentro daquele relacionamento. Essa convicção não nasceu da maldade, mas de um senso elementar de autopreservação e dignidade pessoal. Foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade e busca legítima por atenção que me aproximei do Pablo, um colega de trabalho extremamente charmoso e sensível. Ao contrário do Rafael, o Pablo sabia exatamente como conduzir uma conversa agradável. Reparava em qualquer mudança sutil no meu cabelo e fazia com que eu me sentisse verdadeiramente especial. Nossos almoços profissionais rapidamente se transformaram em conversas profundas sobre nossos anseios, frustrações e desejos reprimidos. Ele demonstrava uma empatia e uma elegância no trato que contrastavam brutalmente com a aspereza mecânica do meu esposo. Era revigorante estar ao lado de alguém que valorizava a minha presença sem tentar me encaixar em horários rígidos. Com o tempo, a nossa cumplicidade no escritório evoluiu para uma atração inevitável e irresistível. O Pablo me oferecia o aconchego e o entusiasmo que o meu casamento havia assassinado há anos. Eu não me sentia culpada por desfrutar desses momentos, pois na minha cabeça a conta emocional já estava mais do que quitada pela negligência do Rafael. Aquele carinho que recebia fora de casa funcionava como um bálsamo reparador para minha autoestima desgastada. Quando uma mulher é privada do básico dentro do próprio lar, encontrar alguém que a enxergue de verdade é quase um ato de justiça poética. Quando decidimos dar um passo além na nossa intimidade, a questão do local se colocou diante de nós. Jamais passou pela minha cabeça a ideia degradante de me esconder em motéis baratos de beira de estrada como se eu fosse uma criminosa clandestina. O nosso apartamento havia sido adquirido durante o casamento, com recursos e esforço mútuos, o que tornava aquele espaço tão meu quanto do Rafael. O lar pertencia a mim por direito legítimo, e eu não via absolutamente nenhum impedimento em desfrutar do conforto da minha própria residência para acolher alguém que me fazia bem. Era o meu refúgio, a minha cama e o meu ambiente de descanso, onde eu exercia a minha soberania. Para garantir que tudo corresse na mais perfeita harmonia e descrição, montei uma logística impecável baseada na previsibilidade do meu esposo. O Rafael tinha a mania inegociável e quase obsessiva de bater o ponto na firma e chegar em casa pontualmente às 17h15, sem nunca desviar um centímetro da rota. Sabendo dessa pontualidade britânica, combinei de receber o Pablo no nosso quarto às 15 horas, o que nos daria tempo de sobra para estarmos juntos com tranquilidade. Eu tinha certeza absoluta de que mantinha o controle total da situação e da rotina doméstica. Preparei o quarto com todo o capricho, coloquei uma música suave e me entreguei àquele momento de carinho tão esperado.
Estávamos no quarto, desfrutando de uma tarde agradável e genuinamente afetuosa, totalmente alheios a qualquer preocupação externa. O clima era de intimidade e respeito mútuo, exatamente a atmosfera de romance que o Rafael nunca teve a sensibilidade de cultivar. As horas pareciam suspensas e a sensação de alívio por me sentir desejada superava qualquer receio passageiro. Eu estava em paz, no meu espaço privado, exercendo a minha liberdade de ser feliz. Nada indicava que a tranquilidade daquela tarde estava prestes a ser brutalmente interrompida pela falta de consideração alheia. O imprevisto aconteceu de forma totalmente atípica e inconveniente. Por causa de uma indisposição estomacal repentina, o Rafael decidiu sair mais cedo do escritório sem avisar ninguém e chegou ao apartamento quase 2 horas antes do horário habitual. Em vez de anunciar a sua presença na entrada ou ao menos bater a porta do quarto antes de entrar, ele simplesmente escancarou a maçaneta de supetão. Ele nos pegou completamente desprevenidos naquele momento de intimidade conjugal privada. A invasão repentina foi um choque terrível, revelando de imediato a total falta de tato e respeito dele pelos limites do ambiente. Qualquer cavalheiro civilizado, culto e com um mínimo de compostura social teria parado na soleira da porta, pedido licença pelo constrangimento e proposto uma conversa madura na sala de estar. Um homem educado saberia que aquele era um assunto delicado que exigia postura diplomática, contenção de ânimos e diálogo entre adultos. Esperava-se, no mínimo, que ele cumprimentasse a visita, respirasse fundo e mantivesse as regras básicas da boa convivência humana até que todos pudessem se vestir adequadamente. A civilidade existe justamente para conter impulsos primitivos em momentos de surpresa e tensão. No entanto, o Rafael preferiu agir como um verdadeiro selvagem desprovido de qualquer verniz de educação. Ele perdeu completamente o controle, começou a vociferar termos chulos e avançou contra o Pablo com uma fúria cega e desmedida. Sem dar a menor chance de o rapaz se explicar ou recolher suas roupas com dignidade, meu esposo passou a desferir socos e empurrões violentos contra ele. A cena foi de uma baixeza estarrecedora, com o Rafael arrastando o Pablo semi-nu para fora do quarto e empurrando-o aos tropeços pelo corredor social do nosso andar. Os gritos estridentes ecoaram por todo o edifício, destruindo qualquer possibilidade de descrição elegante. Enquanto empurrava o Pablo em direção ao elevador sob golpes covardes, o Rafael berrava histericamente que o casamento estava acabado e que exigia o divórcio imediato. Fiquei paralisada no quarto, profundamente enojada e constrangida com aquele espetáculo deplorável de agressividade gratuita. Em vez de demonstrar a grandeza de caráter de quem sabe resolver conflitos com diálogo e inteligência emocional, ele preferiu apelar para a pura truculência física. Foi uma atitude grosseira, desproporcional e vergonhosa que apenas confirmou o homem limitado e impulsivo com quem infelizmente desperdicei 8 anos da minha vida. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: a mulher leva o amante para a cama do casal, é pega no flagra e ainda acha um absurdo o marido não ter puxado uma cadeira, oferecido um café com biscoitos e dado boa tarde para a visita. É muita cara de pau esperar etiqueta britânica no meio de um adultério. Resposta da OP: a violência física e o descontrole emocional nunca são justificáveis em nenhuma sociedade civilizada. Pessoas cultas e maduras utilizam a diplomacia e a conversa para resolver divergências íntimas, em vez de partir para a agressão animalesca como se estivessem em uma taberna medieval. Usuário anônimo 2 diz: se você preza tanto pela elegância, descrição e sofisticação, por que não pagou a diária de um hotel 5 estrelas em vez de usar os lençóis que o seu marido ajudou a comprar? Resposta da OP: aquele apartamento foi adquirido durante o matrimônio e me pertence por direito legítimo tanto quanto a ele. Eu não tinha absolutamente nenhum motivo para me rebaixar a motéis baratos ou me comportar como uma clandestina fugitiva dentro do patrimônio que também é meu. Atualização 1. Já se passaram 30 dias desde a última publicação, e a minha revolta com as atitudes mesquinhas do Rafael só aumentou a cada minuto. A reação desmedida e grosseira que ele teve naquele dia apenas descortinou o temperamento autoritário e desequilibrado que ele sempre tentou maquiar sob uma falsa pose de bom moço pacato. Sem me dar qualquer tempo razoável para assimilar a crise ou reorganizar a minha rotina com a consideração que um término de 8 anos merecia, ele partiu para o ataque financeiro mais baixo possível. De forma unilateral e covarde, ele cancelou todos os meus cartões de crédito adicionais e bloqueou os meus acessos às contas da casa. Ele claramente tentou me sufocar economicamente para me forçar a aceitar os caprichos dele sem questionar. Para piorar a situação de desrespeito,
Poucos dias depois recebi em mãos uma notificação extrajudicial formal, redigida pelo advogado dele, exigindo que eu desocupasse o imóvel em um prazo ridículo de poucos dias. Fiquei indignada ao ver como um homem pode ser tão ingrato a ponto de tentar despejar a própria esposa do lar que ela mesma ajudou a construir e decorar com tanto esmero. O Rafael achava mesmo que eu iria abaixar a cabeça, recolher minhas coisas em sacolas de lixo e sair pelos fundos pedindo desculpas pela grosseria que ele próprio cometeu. Ele subestimou profundamente a minha força de vontade e o meu apego intransigente àquilo que é meu por direito. Diante de tamanha truculência e desrespeito à lei, decidi que não enfrentaria essa guerra desarmada e fui atrás do melhor suporte jurídico da cidade. Contratei a Beatriz, uma advogada renomada, extremamente combativa e especializada em colocar maridos prepotentes em seus devidos lugares. Na primeira consulta que tivemos no escritório dela, a Beatriz me acolheu com enorme profissionalismo e deixou muito claro que a violência física e o abuso patrimonial cometidos pelo Rafael eram inaceitáveis perante a justiça. Sentir que havia uma profissional qualificada e disposta a lutar pelos meus direitos me devolveu a postura altiva que aquele homem tentou arrancar de mim. Sob a orientação brilhante da Beatriz, traçamos uma estratégia defensiva impecável para frear a empáfia do meu esposo antes que ele cometesse mais arbitrariedades. Entramos imediatamente com uma representação criminal por lesão corporal e violência doméstica contra o Rafael, utilizando o episódio das agressões físicas no nosso corredor como prova cabal do perigo que ele representava. Como o ataque ocorreu dentro do nosso domicílio e gerou um tumulto estarrecedor, solicitamos também uma medida protetiva de urgência com pedido liminar de afastamento do lar. A nossa meta era expulsar o agressor do apartamento até que a partilha final dos bens fosse devidamente homologada pelo juiz. Enquanto o processo judicial começava a tramitar, fiz questão de tomar providências no âmbito social para que a verdade dos fatos não fosse distorcida pela maledicência alheia. Procurei as vizinhas mais influentes do condomínio e as mães do prédio para um café informal na área comum, onde expliquei detalhadamente a gravidade do que havia acontecido no nosso andar. Alertei a todas sobre a presença ameaçadora de um morador instável e violento que perdeu o controle a ponto de agredir fisicamente uma visita dentro do corredor residencial. Era meu dever moral zelar pelo bem-estar e pela segurança coletiva das famílias que ali residem diariamente. Muitas vizinhas demonstraram enorme consternação ao saberem que um homem aparentemente tão calmo e metódico guardava dentro de si uma agressividade tão perigosa e desproporcional. Eu deixei bem claro que uma pessoa que não consegue controlar seus impulsos primitivos em um desentendimento pessoal é um risco latente para qualquer um que cruze o seu caminho. No elevador, consegui formar uma rede de apoio e solidariedade feminina muito forte no prédio, fazendo com que o ambiente se tornasse desconfortável para a postura hostil do Rafael. Eu me recusava a permitir que a narrativa fosse manipulada para me colocar como a vilã da história. No entanto, o meu maior aborrecimento e decepção nas últimas semanas não veio do meu marido grosseiro, mas sim do Pablo. Aquele homem que se apresentava no trabalho como um cavalheiro seguro, determinado e apaixonado começou a exibir uma fraqueza de caráter verdadeiramente lamentável. Em vez de assumir uma postura combativa e me apoiar incondicionalmente no processo contra o agressor, o Pablo passou a demonstrar um medo patético e uma hesitação covarde. Ele evitava os meus telefonemas, respondia às minhas mensagens com monossílabos e parecia aterrorizado com a simples ideia de ter o nome citado em um tribunal. Quando finalmente consegui marcar uma conversa séria com ele para alinhar o depoimento que ele prestaria à polícia e à juíza, o Pablo teve a audácia de mudar de tom comigo de forma muito desagradável. Ele começou a se queixar de fortes dores na mandíbula. Mostrou um corte pequeno no lábio superior e alegou que os golpes do Rafael haviam danificado a estrutura dos seus dentes da frente. Em vez de focar na injustiça do ataque que sofremos, ele colocou o dinheiro como prioridade absoluta na nossa conversa. Fiquei chocada ao perceber a frieza materialista com que ele passou a encarar a nossa situação. Sem qualquer pingo de vergonha na cara ou elegância no trato, o Pablo colocou uma série de recibos médicos particulares e orçamentos odontológicos caríssimos sobre a mesa. Ele disse com todas as letras que as consultas de urgência, os exames radiográficos e o tratamento estético dentário haviam custado uma fortuna que ele não tinha condições de bancar no momento. Pior do que isso, ele insinuou em tom de chantagem barata que só iria depor formalmente contra o Rafael e assinar as declarações preparadas pela Beatriz se eu arcasse com 100% das despesas médicas dele. Fiquei estarrecida com o oportunismo rasteiro de quem jurava amor e lealdade poucas semanas atrás.
Tentei argumentar que estávamos travando uma batalha muito maior por dignidade, respeito e direitos patrimoniais, mas a mente mesquinha dele só conseguia enxergar os próprios boletos. O Pablo se recusava categoricamente a comparecer à delegacia ou ao fórum sem que houvesse uma garantia prévia de que todo o seu tratamento estético e odontológico seria integralmente custeado por mim. Essa atitude pusilânime dele me deixou em uma posição delicadíssima, pois a nossa medida protetiva dependia fundamentalmente da narrativa testemunhal dele para consolidar a agressão física do Rafael. Eu me vi cercada pela grosseria desmedida de um lado e pelo oportunismo covarde do outro. Mesmo profundamente desapontada com a postura frouxa do Pablo, engoli o meu orgulho para não comprometer a estratégia que a Beatriz havia montado com tanto rigor técnico. Prometi a ele que encontraríamos uma solução financeira para custear os procedimentos necessários, desde que ele não fraquejasse perante a autoridade judicial. Era ultrajante ter que negociar a colaboração de alguém que estava na minha cama usufruindo do meu carinho, mas eu precisava manter as peças no tabuleiro a qualquer custo. O objetivo principal continuava sendo punir a agressividade do Rafael e garantir a minha permanência no imóvel com a tranquilidade que eu merecia. Agora estamos a poucos dias da primeira audiência preliminar na Vara de Família, onde o juiz analisará os pedidos cautelares e a concessão da medida protetiva definitiva. O Rafael continua me encarando com arrogância através dos e-mails formais dos seus advogados, acreditando piamente que a sua violência física sairá impune. Mal sabe ele que a Beatriz e eu preparamos um dossiê completo para desmascarar a farsa do bom marido e mostrar ao magistrado o perigo real que ele representa para minha integridade física e emocional. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: que grande romance de cinema, hein? O amante foge de cueca, apanha no corredor e agora está cobrando nota fiscal de dentista e fazendo chantagem para abrir a boca no tribunal. Você trocou 8 anos de casamento estável por uma fatura de canal dentário e um sujeito que te cobra por depoimento. Resposta da OP. O Pablo sofreu um atentado físico covarde e desumano dentro da minha própria residência por causa do descontrole irracional do Rafael. É uma obrigação ética e moral básica da minha parte reparar os danos causados pela selvageria do meu esposo antes de cobrar qualquer sacrifício do meu convidado. Usuário anônimo 2 diz: juntar as fofoqueiras do prédio para difamar o seu marido enquanto você tenta passar por santa foi o cúmulo do ridículo. Todo o condomínio já sabe exatamente o que aconteceu no quarto, e você só conseguiu virar o maior motivo de piada e deboche de todo o edifício. Resposta da OP. Alertar a comunidade sobre a presença de vizinhos agressivos e destemperados que usam a violência física no corredor não é fofoca. É um dever cívico indeclinável. Qualquer mulher consciente tem a responsabilidade social de zelar pela segurança das outras moradoras diante de indivíduos potencialmente perigosos. Atualização 2. Já se passaram 3 meses desde a última atualização e a podridão do sistema judicial aliada ao cinismo calculista do Rafael transformaram a minha vida em uma provação desgastante. O que deveria ter sido uma audiência preliminar simples para garantir a minha proteção contra um homem agressivo se tornou um festival de manipulação sórdida. O advogado do meu esposo, um sujeito debochado e sem escrúpulos, apresentou em juízo as gravações completas das câmeras de segurança do nosso corredor social. Aquelas imagens foram friamente selecionadas para tirar os fatos do contexto real e pintar uma imagem completamente distorcida sobre o que realmente aconteceu naquela tarde. O vídeo exibido no telão da sala de audiência mostrava o Pablo saindo do meu apartamento vestindo apenas uma cueca boxer e gesticulando de maneira exaltada na frente do Rafael. Em vez de reconhecerem o pânico e o nervosismo evidente do rapaz, a defesa do meu marido sustentou a tese absurda de que o Pablo estava zombando abertamente da honra conjugal do Rafael antes de haver qualquer empurrão. As imagens mostravam que após colocar o Pablo para fora do hall social e empurrá-lo em direção à escada de emergência, o Rafael simplesmente virou as costas, retornou para a sala e não perseguiu ninguém com armas ou objetos cortantes. Aquilo foi suficiente para que o magistrado ignorasse por completo a violência física que havia sido cometida ali. A postura do juiz foi absolutamente parcial, insensível e carregada de um moralismo arcaico que me causou profunda repulsa durante todo o ato. Sem a menor empatia pela humilhação que sofri. Ele não apenas indeferiu o meu pedido de medida protetiva de urgência, como ainda me deu uma bronca severa e humilhante em plena sessão gravada. O magistrado afirmou em tom ríspido que eu estava praticando litigância de má-fé e utilizando de forma temerária as ferramentas da Lei Maria da Penha para resolver disputas patrimoniais mesquinhas.
Fiquei lívida na cadeira enquanto o Rafael e o advogado dele trocavam sorrisos vitoriosos e arrogantes do outro lado da mesa. Ao término daquela sessão desastrosa, o Pablo entrou em um desespero patético e ameaçou pular fora de todo o processo judicial imediatamente. Ele me puxou pelo braço no corredor do fórum e disse que não iria sujar a reputação dele no trabalho nem correr o risco de ser processado por falso testemunho por causa de uma briga de casal. Ele deixou claro que sem uma compensação financeira poupuda e imediata para pagar seus tratamentos e garantir a segurança do seu emprego, ele iria sumir da minha vida e me deixar completamente desamparada perante a justiça. A covardia dele era asquerosa, mas eu sabia que sem ele a minha narrativa ficaria vulnerável. Percebendo que a Beatriz também estava cobrando novos aportes de honorários contratuais para apresentar os recursos cabíveis contra aquela decisão absurda, tomei uma decisão firme e necessária. Fui até a agência bancária e realizei o resgate emergencial de R$30 mil da nossa conta poupança conjunta, que acumulava os rendimentos do casal ao longo dos anos. Fiz essa transferência com a mais absoluta convicção de que aquele dinheiro me pertencia por direito próprio e inalienável. Afinal, uma conta conjunta confere a ambos os titulares a posse integral dos recursos para uso imediato em situações de urgência familiar. Além do mais, encarei aquele valor resgatado como uma compensação mais do que justa pelos gravíssimos danos morais que a grosseria desmedida do Rafael me causou ao expor a nossa intimidade para o prédio e para os tribunais. Eu precisava desse montante para manter o Pablo calmo, garantir a assistência dele nos depoimentos futuros e manter a banca da Beatriz operando com força máxima contra a tirania do meu esposo. Usei parte substancial do dinheiro para liquidar todos os orçamentos e procedimentos dentários que o Pablo tanto exigia e entreguei o restante nas mãos da minha advogada como adiantamento recursal. Eu estava investindo na minha própria honra e na preservação da verdade. Para minha total indignação, a resposta do Rafael a esse movimento legítimo de sobrevivência financeira foi de uma baixeza estarrecedora e vingativa. Em vez de aceitar que eu tinha direito à metade do patrimônio líquido construído no casamento, ele acionou novamente a sua banca de advogados caríssimos. Ele ajuizou uma nova ação contra mim, me acusando formalmente dos crimes de apropriação indevida de patrimônio comum, estelionato e fraude processual continuada. Ele alegou descaradamente em sua petição que eu havia dilapidado as reservas da família para subornar uma testemunha e sustentar luxos pessoais indevidos. A petição inicial dele era um amontoado de ofensas sórdidas e acusações levianas contra a minha honra e a minha integridade como mulher. O Rafael anexou os comprovantes bancários da transferência eletrônica e requereu o bloqueio imediato de todas as minhas contas pessoais restantes, além da indisponibilidade dos meus bens futuros. Fiquei completamente chocada com a capacidade daquele homem de agir com tanta frieza e crueldade contra a pessoa com quem ele compartilhou a mesma cama durante quase uma década. A mesquinharia dele parecia não encontrar limites na tentativa desesperada de me destruir financeiramente. A Beatriz tentou me acalmar, garantindo que iríamos contestar vigorosamente cada parágrafo daquela nova ação absurda e comprovar a natureza comunitária dos recursos movimentados. Ela argumentou que um cônjuge não pode roubar o que já lhe pertence de direito pela comunhão parcial de bens estabelecida na certidão de casamento. Ainda assim, o estresse diário com notificações judiciais, oficiais de justiça batendo na minha porta e o clima pesado no meu local de trabalho começaram a drenar severamente as minhas energias. Eu não conseguia entender como um simples episódio de busca legítima por carinho havia se desdobrado em uma perseguição tão desumana e desproporcional. O ambiente no condomínio também se tornou insuportável e hostil, já que as imagens do corredor misteriosamente vazaram e viraram motivo de conversas cochichadas entre os porteiros e vizinhos no saguão. As mesmas mulheres que antes fingiam solidariedade agora viravam o rosto quando eu entrava no elevador social com as minhas compras. Essa hipocrisia social me enojava profundamente, pois todos pareciam ignorar a agressão física do Rafael para focar exclusivamente na nudez involuntária do Pablo. O julgamento preconceituoso daquela gente só comprovava o quanto a sociedade é machista e complacente com a violência masculina. Para piorar a minha angústia, o Pablo, mesmo tendo recebido os recursos para pagar todos os seus tratamentos odontológicos e médicos, começou a agir com uma frieza ainda mais distante e esquiva. Ele mal me dava atenção no escritório, fingia que não me conhecia quando passávamos pelo corredor e demonstrava um pavor infantil de ser visto conversando comigo. Eu me sentia profundamente usada e traída por alguém que eu havia defendido com unhas, dentes e dinheiro vivo.
Aquele homem elegante por quem me apaixonei havia se apequenado a ponto de virar um mero mercenário de favores jurídicos. Mesmo com todas essas adversidades me cercando, recuso-me terminantemente a dar o braço a torcer ou demonstrar fraqueza diante do Rafael e dos seus cúmplices. A audiência de instrução e julgamento final da ação de divórcio e da esfera criminal foi marcada para os próximos meses. E é lá que colocaremos um ponto final nessa farsa opressora. Tenho plena confiança de que a Beatriz saberá expor todas as contradições do meu marido e fazer valer a minha dignidade inegociável perante a verdadeira justiça. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: eu não acredito no que acabei de ler, isso só pode ser ficção de mau gosto. A cidadã raspa R$30 mil da conta de poupança do casal para pagar as contas do amante e os honorários da advogada e ainda jura de pés juntos que isso é reparação de danos morais por causa do marido grosso. Resposta da OP. A conta bancária era estritamente conjunta e me pertencia em sua totalidade de direito tanto quanto a ele para a administração das necessidades da vida civil. Utilizei um recurso patrimonial legítimo para defender a minha integridade e a minha honra contra o terrorismo psicológico e a opressão jurídica desmedida promovida pelo meu ex-marido. Usuário anônimo 2 diz: o vídeo do corredor entregou tudo e acabou com a sua palhaçada. O seu amante saiu de cueca rindo e debochando da cara do marido traído, o que prova que ele nunca teve o menor respeito por você e só queria humilhar o cara dentro da própria casa dele. Resposta da OP. A gravação foi completamente descontextualizada e manipulada pela defesa para criar uma narrativa machista e preconceituosa contra nós. O sorriso tenso e a atitude do Pablo foram apenas reações involuntárias e nervosas causadas pelo pânico absoluto de ser agredido fisicamente por um homem totalmente fora de si. Atualização 3. Já se passaram 6 meses desde a última atualização e a minha vida foi arrastada para o olho de um furacão de humilhações e traições que eu jamais imaginei ser capaz de suportar. O dia da grande audiência de instrução conjunta, que englobava a partilha do divórcio, as acusações penais e os processos por danos morais, amanheceu sob um clima de extrema tensão no Fórum Central. Eu cheguei confiante, elegantemente vestida e acompanhada pela Beatriz, convicta de que finalmente conseguiria desmascarar a truculência do Rafael diante da autoridade judicial. Eu esperava que a verdade prevalecesse contra o poder econômico e o cinismo do meu ex-esposo, mas fui apunhalada pelas costas no lugar onde menos esperava. O Ministério Público assumiu a condução dos trabalhos com uma agressividade implacável e desprovida de qualquer sensibilidade humana em relação à minha condição. Logo nos primeiros minutos da sessão, o promotor de justiça chamou Pablo ao banco das testemunhas sob severas advertências legais de prisão em flagrante caso cometesse o crime de falso testemunho. Diante daquela pressão institucional e do risco real de sair da sala algemado, o Pablo se desmanchou por completo como um castelo de cartas podres. Aquele homem covarde e desprezível não pensou 2 vezes antes de fechar um acordo de delação formal ali mesmo, diante de todos os presentes. Com a voz trêmula e os olhos fixos no chão para não me encarar, o Pablo prestou um depoimento monstruoso e detalhado contra minha pessoa sob juramento solene. Ele confessou abertamente ao juiz e ao promotor que eu havia inventado e exagerado grande parte das agressões físicas que constavam na queixa-crime original. Pior do que isso, ele declarou sem qualquer pudor que os R$30 mil que resgatei da poupança conjunta foram transferidos diretamente para a conta dele como forma de pagamento para que ele sustentasse a farsa da violência doméstica e forçasse a expulsão do Rafael do imóvel. Eu assisti àquela traição abjeta em estado de choque absoluto, sentindo o chão se abrir sob os meus pés enquanto ele destruía a minha honra palavra por palavra. A repercussão dessa confissão foi imediata e devastadora dentro da própria sala de audiências, gerando um reboliço ensurdecedor entre os presentes. A minha advogada Beatriz, em vez de se manter firme ao meu lado e rebater as acusações do traidor com a combatividade que eu havia contratado a peso de ouro, demonstrou uma fraqueza imperdoável. Tomada pelo pavor corporativo de sofrer sanções disciplinares na ordem dos advogados por patrocinar uma lide fraudulenta, ela se levantou subitamente no meio dos debates. Ela pediu a palavra ao magistrado e anunciou em alto e bom som a sua renúncia formal e irrevogável à minha defesa técnica por quebra insanável de ética profissional e confiança. A covardia da Beatriz de me abandonar desamparada em pleno tribunal aberto foi um golpe tão sujo quanto a traição do próprio Pablo. Ela simplesmente recolheu as suas pastas de couro, deu as costas para mim sem proferir uma única palavra de apoio e deixou o recinto a passos largos.
me expondo a um escárnio público indescritível. O Rafael e os advogados dele mal conseguiam disfarçar o prazer sádico diante daquele colapso total da minha equipe. Fiquei completamente sozinha na bancada dos réus, sem representação e sob os olhares julgadores e severos de toda a corte. O juiz, visivelmente enfurecido com a manobra que havíamos tentado consolidar, não esperou sequer um adiamento e proferiu uma sentença fulminante ali mesmo, no calor do ato processual. Ele decretou o divórcio por culpa exclusiva e gravíssima da minha parte, retirando qualquer possibilidade de eu pleitear pensão alimentícia, compensação financeira ou qualquer benefício material decorrente da dissolução conjugal. A fundamentação da sentença foi um ataque implacável e impiedoso à minha postura processual, classificando os meus atos como uma conspiração ardilosa contra a honra e o patrimônio do meu marido. A dosimetria da pena financeira imposta pelo magistrado foi nada menos do que um massacre financeiro premeditado contra a minha estabilidade. Fui condenada à obrigação expressa de restituir imediatamente os 30 mil reais sacados da poupança, com juros moratórios astronômicos, correção monetária desde o dia do saque e pesadas multas por litigância de má-fé e fraude aos credores. Além dessa quantia colossal, o juiz me condenou ao pagamento integral de todas as custas judiciais do processo, dos honorários sucumbenciais da defesa do Rafael e a uma vultosa indenização por danos morais e difamação em favor do meu ex-esposo. A sensação de injustiça e revolta me sufocava a ponto de eu mal conseguir respirar enquanto o escrivão lia os termos daquela ata impiedosa. Eu olhava para o Rafael, impecavelmente vestido em seu terno alinhado, e via nele a personificação da arrogância masculina triunfante e protegida pelo corporativismo do judiciário. Aquele mesmo homem que havia empurrado e escorraçado um ser humano pelo corredor saía da corte com status de herói ofendido e com o direito legal de confiscar tudo o que eu possuía. O sistema mostrou mais uma vez a sua face machista, punindo com rigor extremo a mulher que apenas ousou buscar afeto fora de uma prisão conjugal fria. Quando saí do fórum naquela tarde cinzenta, o peso daquela derrota jurídica desabou sobre os meus ombros como uma avalanche implacável. Eu não tinha mais uma advogada para me orientar. O meu amante havia se transformado na testemunha de acusação que selou a minha condenação e a minha conta bancária estava sob ameaça iminente de penhora total. As pessoas no trabalho já comentavam em tom de escárnio sobre o escândalo da delação do Pablo, tornando o meu ambiente profissional um ambiente tóxico e irrespirável. Eu me sentia como um animal acuado em uma jaula, perseguida por todos os lados sem ter para onde correr. A frieza do Rafael ao me entregar as notificações de execução foi de uma crueldade quase cirúrgica, demonstrando que ele não teria qualquer compaixão na cobrança de cada centavo fixado na sentença. Ele não demonstrou a menor hesitação em autorizar que seus advogados vasculhassem os meus registros patrimoniais em busca de qualquer bem que pudesse ser confiscado para satisfazer a dívida. Aquele homem que um dia prometeu me amar na saúde e na doença agora utilizava o aparato estatal como um instrumento de vingança pura e calculada. Minha dignidade havia sido pisoteada sob a chancela da lei, deixando cicatrizes profundas na minha alma. Passei os dias seguintes trancada no quarto provisório que aluguei às pressas, recebendo mensagens intimidadoras de cobrança e percebendo que o meu círculo de convivência havia desaparecido como fumaça ao vento. Os amigos em comum que frequentavam os nossos jantares simplesmente bloquearam o meu número ou fingiam não me ver nas redes sociais para não desagradar ao vitorioso Rafael. O abandono foi total, absoluto e impiedoso, confirmando a hipocrisia rasteira de quem só sabe estar por perto nos momentos de abundância e tranquilidade. Agora estou diante do abismo financeiro mais profundo da minha vida, aguardando a chegada dos mandados de penhora que levarão embora os últimos resquícios da minha estabilidade material. O Rafael conseguiu orquestrar uma vingança perfeita com o auxílio de covardes e traidores. Mas eu me recuso a aceitar que a história termine apenas com a vitória desse homem grosseiro e calculista sobre a minha existência. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: a advogada contratada a peso de ouro pegou a bolsa e saiu correndo da sala de audiência para não ser presa junto com a cliente trambiqueira. Isso não é uma audiência de família, é um episódio de comédia pastelão com direito a abandono de incapaz jurídico em tempo real. Resposta da OP. A Beatriz demonstrou uma covardia profissional imperdoável e uma falta de lealdade abjeta ao abandonar uma cliente sob extrema pressão e vulnerabilidade emocional, dentro de um tribunal. Ela preferiu salvar a sua pose corporativa medíocre a cumprir o juramento sagrado de prestar assistência jurídica combativa até o fim. Usuário anônimo 2 diz: grande dia para o Rafael.
O homem foi traído na própria cama, tomou processo falso, foi caluniado para o prédio inteiro e no final conseguiu desmascarar a armação. Colocar o amante para delatar e fazer a traidora pagar cada centavo com juros e correção. Vitória absoluta do homem que não se deixou dobrar. Resposta da OP. Essa comemoração só demonstra a podridão machista de uma sociedade onde os homens sempre se protegem e se acobertam mutuamente nas estruturas de poder. O Pablo foi claramente chantageado e manipulado psicologicamente pela banca do Rafael para cometer perjúrio contra a única pessoa que tentou cuidar dele com generosidade. Atualização 4. Já se passaram 12 meses desde a última atualização e a realidade crua da minha nova vida se encarregou de desmantelar qualquer ilusão que eu ainda tentava sustentar com orgulho. A execução judicial movida pelo Rafael foi rápida, impiedosa e não deixou qualquer espaço para negociação ou clemência. As ordens de bloqueio eletrônico rasparam todas as minhas poucas economias restantes e a ordem de penhora levou o meu único veículo a leilão público judicial por um valor muito abaixo da tabela de mercado. Cada bem material que eu havia conquistado com esforço foi liquidado para quitar a montanha de indenizações por danos morais, multas por má-fé e custas astronômicas devidas ao meu ex-esposo. O apartamento que durante anos foi o cenário do nosso casamento foi finalmente colocado à venda pelo Rafael e adquirido rapidamente por um jovem casal de médicos da capital. Enquanto eu descia ao fundo do poço material, soube por antigos conhecidos que o Rafael foi contemplado com uma promoção executiva de grande prestígio na multinacional onde trabalha, passando a liderar novos projetos com um salário altíssimo e total estabilidade. Ele reconstruiu a vida dele em completa serenidade. Comprou um imóvel moderno em um dos bairros mais nobres da cidade e seguiu em frente como se os 8 anos que passamos juntos tivessem sido apenas um breve parêntese insignificante. A situação do Pablo, por outro lado, também conheceu a sua cota de ruína e isolamento profissional merecido após o espetáculo deplorável que ele protagonizou nos tribunais. Assim que o teor das atas da audiência e a sua confissão formal de falsidade ideológica vazaram nos corredores da empresa onde trabalhávamos, a Diretoria de Recursos Humanos determinou a sua demissão sumária por justa causa para preservar a imagem corporativa. Ele perdeu o emprego estável, viu as portas do mercado de trabalho se fecharem para sua área de atuação e fez questão de me bloquear em todas as redes sociais e aplicativos de mensagens antes de se mudar da cidade. Aquele romance tão inflamado que começou com promessas de carinho terminou em silêncio absoluto, ressentimento amargo e desprezo mútuo. Hoje a minha realidade cotidiana é o retrato mais perfeito e desolador do abandono e da decadência social. Moro em um pequeno quarto alugado nos fundos de uma casa simples em um bairro periférico e poeirento, a mais de 2 horas de transporte público do centro urbano. Para conseguir pagar o aluguel modesto, comprar o básico para minha alimentação e quitar as parcelas do acordo judicial remanescente que ainda pesam sobre o meu salário, preciso emendar turnos duplos exaustivos como atendente de telemarketing em uma central de cobrança. Passo 12 horas diárias sentada com um fone de ouvido suportando o estresse e a grosseria de desconhecidos na linha apenas para sobreviver com a cabeça fora da água. A solidão que me cerca nesse cubículo é densa, pesada e ininterrupta do momento em que acordo até a hora em que consigo adormecer. Praticamente todos os meus antigos amigos, colegas de trabalho e familiares próximos se afastaram por completo, envergonhados pelas notícias do processo ou simplesmente cansados de ouvir as minhas justificativas vazias. Ninguém me liga para saber como passei o dia. Nenhum convite de fim de semana chega ao meu telefone pré-pago e o silêncio daquele quarto só é quebrado pelo barulho constante dos carros velhos que passam na rua de terra lá fora. O isolamento se transformou na minha única companhia constante e indelével. Ontem à noite, após chegar de mais uma jornada interminável e degradante de atendimento telefônico, sentei-me sozinha na beirada da minha cama estreita e desgastada. Olhei para a mesinha de cabeceira de compensado e vi uma pilha desordenada de notificações bancárias, avisos de corte de serviços e cartas de cobrança judicial que não param de chegar. Foi naquele instante exato, encarando a penumbra daquele quarto minúsculo e sentindo o peso esmagador de tudo que perdi, que a verdade finalmente me atingiu sem qualquer anestesia, barreira ou justificativa distorcida. Uma onda violenta de vergonha corrosiva e tardia tomou conta do meu peito, fazendo com que as lágrimas que segurei durante meses finalmente escorressem pelo meu rosto. Com uma clareza dolorosa e estarrecedora percebi o tamanho da minha própria loucura, da minha arrogância sem limites e da soberba doentia que guiou cada um dos meus passos desde o início dessa tragédia.
Compreendi que chamei de falta de educação e grosseria a dor legítima, desesperada e visceral de um homem trabalhador que teve a sua dignidade estraçalhada ao encontrar a própria esposa com outro na cama que ele ajudou a comprar. Eu me apeguei a regras fúteis de etiqueta e compostura para mascarar a baixeza da minha traição e justificar para mim mesma uma conduta absolutamente imperdoável e imoral. Aquele homem metódico e previsível que eu tanto desprezava por suas rotinas e planilhas nunca havia me agredido. Nunca havia faltado com o sustento da nossa casa e mantinha um compromisso de lealdade inegociável que eu simplesmente decidi jogar no lixo por pura vaidade. Eu destruí um casamento sólido e respeitável não por falta de opções, mas por uma carência egoísta que se recusava a enxergar o outro como um ser humano dotado de sentimentos e limites. Eu quis ser a dona da razão, a senhora sofisticada que exigia reverências até mesmo na hora de ser flagrada no mais vil dos atos conjugais. A armadilha que montei com tanta soberba jurídica, dinheiro sacado às escondidas e manipulação de testemunhas covardes não serviu para punir o Rafael, mas sim para cavar a minha própria sepultura social e moral. Eu me cerquei de pessoas tão rasas e mercenárias quanto a minha própria ilusão, e no final colhi o descarte humilhante de quem brincou com a vida alheia achando que a justiça seria cúmplice da minha soberba. A postura altiva que tentei manter perante as vizinhas e nos tribunais ruiu como pó, restando apenas uma mulher derrotada pela própria prepotência. Não há nada de poético, grandioso ou injusto na minha queda. Há apenas a colheita direta de atos vergonhosos praticados por alguém que se recusou a assumir as consequências dos próprios erros enquanto ainda havia tempo. A dor de saber que o Rafael próspera com dignidade longe de mim enquanto eu me desgasto em um cubículo periférico é um fardo que terei de carregar pelo resto dos meus dias. A minha arrogância implacável destruiu para sempre a possibilidade de um futuro digno e me deixou como única herança esta vergonha profunda e incurável que agora me consome no silêncio da noite.